Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bic e falo hoje aqui dos estúdios da TV Santa Maria, neste que é o episódio número 33 do Horizonte Agrocast. E antes de mais nada, claro, eu vou cumprimentar o nosso anfitrião, Pedro Rocha Marques. Tudo bem, Pedro? Como está? Tudo bem, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma grande honra gravando mais um episódio desse projeto que tanto nos encanta e seguimos recebendo repercussões, mensagens, sejam via redes sociais, seja pessoalmente. Estamos muito felizes e não tenho dúvida, Guilherme, que hoje será um episódio que também vai se pegar papel e caneta e anotar e escutar mais de uma vez, porque com o convidado não tenho dúvida que muitas frases surgirão, muitos aprendizados vamos adquirir e será um rico bate-papo com este convidado. E o Pedro está há muito tempo tentando marcar com este convidado, então vocês vão notar que o ritmo hoje do Horizonte Agrocast vai ser um pouquinho mais acelerado por conta do curto espaço de tempo aí que o convidado, o Antônio da Luz, tem para dispor aqui pro podcast, mas com certeza vai valer a pena. Então, antes de começar propriamente o nosso Horizonte Agrocast, eu quero, em nome da Pecuária PRM, cumprimentar os nossos parceiros de Amaju Distribuidora, com logística própria em mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto atua no setor de açougues e frigoríficos, agrocomercial, saúde e nutrição animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. Deita aqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Bom, eu já vou pedir então para o Pedro fazer aquele traçado da conversa que ele sempre faz, explicar o porquê desse tema e também por que o senhor Antônio da Luz foi o escolhido para abordar essa temática aqui no episódio número 33 do Horizonte Agrocast. Joia. Olá, Guilherme, muito legal, é um grande prazer estar com o Antônio. O assunto é em função da conjuntura que estamos no Rio Grande do Sul, onde o preço do arroz ele está baixando, baixou bastante, não está interessante. O preço da soja já vem há 3 anos, seja com baixa produção, e o cenário de preço também não está atrativo. E o único cenário que se parece um pouquinho melhor é o cenário da pecuária de corte. Baseado nisso, é um cenário de muita incerteza ainda que a gente tem no Rio Grande do Sul, e baseado nisso a gente quer ouvir alguém que, além de dar informações, convive com o centro das informações do nosso estado e país, e seguramente vai conseguir nos dar um panorama do como que está enxergando os movimentos dessas cadeias da soja, arroz, pecuária, como a gente vai poder virar esse jogo, né, que não vem nada favorável aí dentro da realidade. Perfeito, vamos conhecer então um pouco melhor o nosso convidado de hoje, Antônio da Luz, é economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a FARSul, e CEO da AgroMoney, assessoria econômica. Graduado e mestre em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também doutor em economia do desenvolvimento pela PUC-RS.
Ele é professor em cursos de pós-graduação e MBA e consultado pelo Banco Central para compor o relatório Focus. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Horizonte Agrocast, o senhor Antônio da Luz. E aí, Pedro, por favor, faça a primeira pergunta para a gente começar. Estamos tendo que negociar, conversar, pedir securitização, ou seja, tem um arranjo financeiro e econômico para ser feito. Contextualiza um pouco quem está nos ouvindo e assistindo. Por que isso? Por que chegamos aonde estamos? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de vocês, Pedro, Guilherme. Estou feliz aqui de estar com vocês, atendendo a audiência de vocês e poder conversar sobre esses temas tão cabeludos, né? Mas o que tem de cabeludos, eles têm de necessários também. Bom, eu vou começar com a questão do arroz, já que foi ali que a tua pergunta começou. Vou começar a responder por ele. O arroz, na minha opinião, ele passa por um período de ajuste. Nós tivemos um ano maravilhoso de 2020, arroz, sensacional. 2021 foi um ano ruim, porque vinha de preços altos em 20, e aí colhemos muito em 21, os preços despencaram, mas corrigiu em 22, 23, 24, e o ano de 2025 é muito parecido com 21, ou seja, dados os preços muito altos, trouxeram uma lavoura com área maior. Dessa vez, em 25, se colheu, que nos anos anteriores se teve problema de produtividade, seja por enchente, seja por falta de água. E esse volume produzido em 2025 determinou, portanto, uma queda bastante acentuada do preço do arroz. E nós saímos de patamares de R$120 e experimentamos patamares de 60 e pouquinhos. Então o preço caiu praticamente pela metade no preço do arroz. Então isto tornou um ambiente bastante desafiador. Só que isso está dado. Nesse momento que a gente grava esse podcast, isso é uma situação dada, uma realidade dada. O produto está aí, o excesso de oferta está aí, e não há muito que a gente possa fazer. As exportações começam a andar mais forte agora, até porque o preço está muito baixo, né? A exportação ela termina andando melhor, mas elas não vão salvar esse volume de produção. Então o que me preocupa agora não é 25, o que me preocupa é 26. Por que eu me preocupo com 26? Em primeiro lugar, porque nós deveríamos terminar esse ano com estoque de passagem de 2.300.000 toneladas no Brasil. Isso é muito arroz. Muito, muito, muito arroz. Esse é o maior estoque de passagem aí dos últimos sei lá quantos anos. Então, 2026, mesmo que nós venhamos a reduzir a produção, ainda assim a oferta será grande. Porque a minha oferta será o que eu vou produzir, mais o que tinha de estoque. Isso é minha oferta. E o que eu tinha de estoque é muito alto. Então, mesmo que eu diminua a produção, a oferta vai ser grande. Então, a minha preocupação é fazer com que nós tenhamos uma redução de área plantada. Nós calculamos que entre 8% e 10% no Rio Grande do Sul e 30% nos demais estados brasileiros seja o suficiente para mantermos um negócio razoável ano que vem. Só que ainda assim seria um negócio razoável parecido com o que nós temos esse ano. Parecido com o que tem esse ano. Veja o que eu estou dizendo. Se nós reduzirmos entre 8% e 10% a produção no estado e 30% nos demais estados brasileiros, nós temos uma situação parecida com 25%. Imagina se a gente não reduz. Olha a quantidade de arroz que sobra no mercado. Então aí, num cenário que nós não reduzimos a área, nós vamos não só ter um ano muito ruim de 2026, como nós contratamos para 27 um ano desastroso. Então, nós estamos falando de um biênio ruim, que pode ser evitado. Por isso que nós estamos avisando com bastante antecedência o cenário do arroz para os arrozeiros. Eu fui em todas as regiões arrozeiras
para mostrar com números isto que eu estou falando aqui em tese, né? Lá nas palestras eu mostrei com números. Tenho certeza que muitos dos teus ouvintes, dos ouvintes de vocês, estiveram nessas palestras e acompanharam, viram com seus próprios olhos o cenário. Então, o cenário do arroz é um cenário que me preocupa. O arroz, ele, como todos os demais produtos, ele sofre ciclos, muito mais de preços do que de produção, por conta de ser um produto estável, irrigado, enfim. Agora, ciclos de preço fazem parte do ciclo da cultura. E o que nós estamos tentando fazer é fazer com que esse ciclo de baixa ele seja menos acentuado do que ele seria. Pelo menos eu estava aqui, né? Eu estava aqui, caí para cá. O que eu estou tentando evitar é que ele não caia mais para cá. Então, nós estamos tentando desviar do iceberg, enquanto dá tempo. Estamos pedindo para os produtores que ajustem sua área, que não plantem aqueles talhões mais fracos esse ano. Ninguém está dizendo para não plantar arroz, não é isso. Mas aquele talhão mais fraco não planta. Bota uma pecuária nele. Bota uma soja, bota uma pecuária, principalmente pecuária, porque também temos uma previsão de laninha, enfim, se não, também não... Bota uma pecuária, que está com um ciclo bastante mais positivo para o ciclo 26. Então, faz uma pecuária bem feita ali naquele talhão, bota uma pastagem adequada, aumenta a lotação ali, ou usa aquele talhão com uma boa pastagem para dar para a pecuária que já existe um espaço de segurar o produto, não ter que tirar o produto ali para vender antes da colheita, do plantio da safra de verão, para poder ir mais longe com esse gado e vendê-lo melhor ali em janeiro, por ali, mais gordo e com um nível de preço melhor. Então, alternativas existem para que o produtor ele não crie um cenário ruim para 100% da sua produção. Se ele diminuir 10% da sua produção, ele diminui o risco de ter nos outros 90% prejuízo. E ainda por cima, nesses 10%, faz uma cultura que tende a dar um resultado bem mais positivo que o do arroz. Então, é isso que nós temos sugerido com bastante antecedência. Que depois não se diga que a gente trabalha como bombeiros nas entidades, que depois não se diga que não foi avisado, que depois não se diga que não se foi em todas as regiões arrozeiras e se mostrou os números como eles são. Nós mostramos o iceberg. Fizemos todo mundo enxergar o iceberg. E estamos mostrando com muita clareza. Se nós fizermos esta curva aqui, ó, a gente desvia do iceberg. E temos um ano bom ano que vem. Agora, se nós batermos no iceberg, depois não adianta reclamar. Entidades não são divindades. Não se faz mágica. A situação fiscal do governo não é grave. Não é grave. A situação do governo fiscal era grave há 2 anos atrás. Agora a situação é gravíssima. E nós deveremos, se não forem feitas reformas, nós vamos começar a não ter dinheiro para tapar buraco de estrada a partir do final do ano que vem. Então não contem com o governo para salvar ninguém. O iceberg está aí, nós podemos desviar, somos meia dúzia no setor arrozeiro, meia dúzia de empresas, meia dúzia de produtores. Lógico, né, metaforicamente, eu quero dizer o seguinte, nós não somos 5 milhões, nós somos 5, 6 mil produtores e 10 indústrias que comandam o espetáculo. Se a gente se organizar entre nós podemos ter um bom ano que vem. Mas se nós não fizermos cada um pouquinho de esforço, nós vamos nos esborrachar no iceberg. Antônio, como está enxergando a receptividade do produtor a essa sugestão para isso? Porque, por exemplo, eu sou de família arrozeira, hoje estou numa propriedade da nossa família aqui em Manuel Viana, e nós, dentro da família, fomos trabalhando aos poucos, aumentando pecuária, entrando
com soja, e aí diversificando, e dentro do modelo de negócio não se torna obrigatório se plantar 100% da área disponível para o arroz, mas a gente sabe que cada um tem a sua situação. Nesse sentido, sabendo que cada um decide pela sua situação específica, como está a receptividade nas tuas andanças aí em relação a essa proposta? Que quero deixar bem claro que eu sou totalmente de acordo. Me parece positiva, Pedro, mas eu vou te dizer que eu não estou preocupado com isso. Não estou. Eu não estou por 2 motivos. Em primeiro lugar, eu não sou político. Eu não preciso de voto de ninguém. Então eu não tenho que agradar ninguém. Não é meu papel esse. O meu papel como técnico é dizer como tecnicamente eu estou enxergando as coisas. E se uma pessoa só quer ver coisas motivadoras, ela tem que ouvir coach. Ela tem que ouvir o pessoal aí da motivação. Eu não sou motivador, eu sou economista. Às vezes eu mostro um cenário muito positivo. Às vezes eu mostro um cenário muito negativo. Mas não sou eu que faço o cenário. Eu faço o estudo do cenário. Mas quem constrói o cenário é o mercado. E as pessoas, elas esperam de mim, imagino eu, a imensa maioria, que eu mostre para elas e traga para elas conteúdos que ajudem elas a tomar decisão para ganhar dinheiro. Então, ou evitar perdas muito grandes. Então, eu te confesso que eu não estou muito preocupado com a receptividade. O pessoal, talvez, que precisa de voto, que gosta de pintar um céu de cor-de-rosa, muitas vezes, não estou dizendo que são todos políticos, não estou dizendo que são todos, mas existem muitos que fazem isso. Não é meu caso, não estou preocupado com isso, vou mostrar o cenário como ele é. Vejo que a imensa maioria dos produtores se assustam, mas entendem o processo e fazem seu tema de casa, fazem sua avaliação, fazem seus planejamentos. Se vão seguir a nossa orientação, não vão seguir, também não estou preocupado. Também não estou preocupado com isso, porque o meu papel é dar a orientação. Sabe que eu até hoje eu recebo cumprimentos de pessoas assim que lá quando estava tudo muito bem na soja lá, que a gente disse, gente, olha só, tá errado, esses valores não existem, produtor quebra ano bom, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Muita gente seguiu a orientação. E tem muita gente que me agradece até hoje, me encontra em feira, me encontra, Antônio, eu vi aquele negócio, puta, graças a Deus eu estava pronto para fazer tal coisa, não fiz. Se não fosse isso, depois veio seca, veio crise, veio isso, aquilo, eu estaria quebrado. Tem muita gente que me diz assim, Antônio, eu não acreditei, fui por outro caminho, e hoje me arrependo, mas parabéns, obrigado por ter falado e tal. Tanto num caso quanto no outro, não foi no meu bolso que doeu ou que sobrou. Então, eu faço meu papel, né? Eu faço meu papel de técnico, apresentando para as pessoas o que me parece ser a melhor decisão do ponto de vista econômico e financeiro. Mas todo mundo é maior de idade, todo mundo é vacinado, todo mundo é dono do seu negócio, dono do seu nariz e responsável pelo sucesso ou fracasso do negócio. Então, as pessoas usam a informação do jeito que elas entendem que deve ser feito e não me cabe fazer julgamento. Então, do mesmo jeito que eu não me importo com o julgamento, eu não devo fazer o julgamento. Todo mundo faz, se cada um fizer o melhor da sua parte, o Estado anda para frente, anda melhor, e a minha parte é esta. E a indústria nesse cenário, senhor Antônio, na mesma forma, o senhor tem conversado com produtores, mas o senhor mesmo citou que são cerca de 10 indústrias. Como que tem sido o trabalho junto a elas, ou nesse caso não é necessário, o foco é no produtor mesmo, porque daí a indústria vai ter que lidar com o que foi produzido. Mas como que ela está recebendo e como que ela está se preparando também? Bom, eu não tenho assim um contato estreito com as indústrias, então não sei quais são as estratégias que eles vão adotar, ou que eles estejam adotando, mas eles são empresários, eles são pessoas respeitáveis, pessoas que têm equipes, pessoas que têm informação, pessoas que isso que eu estou fazendo para os produtores, eles têm gente para fazer para eles e é feito. Tá? Então eu imagino que eles estejam fazendo seu tema de casa. E espero, né, que a gente, como cadeia, consiga ter uma visão alinhada, porque o iceberg é ruim para todos. Né? Ninguém quer bater nesse iceberg.
Eu imagino que eles estejam fazendo a parte deles, mas acho que nós temos que fazer a nossa e cabe ao produtor se preocupar mais. Primeiro porque a indústria tem muito mais capacidade de aguentar choques do que o produtor em média. Em segundo lugar, porque a indústria ela ganha uma margem, né? Ela compra por 100, ela vai vender por 100 sei lá, 105, né? Estou falando aqui um exemplo, transformado em casca, né? Base casca. Vai ganhar lá a sua margem de 5%. Se ela comprar a 50, ela vai vender a 52,50 para manter a sua margem de 5%, ou vai tentar manter a sua margem de 5%. Lógico, quanto maior for a base sobre a qual ela vai ganhar o percentual dela, melhor. Mas o que eu quero dizer no fim do dia é que o impacto no caixa dela, no financeiro dela, via de regra, costuma ser menos doloroso do que no do produtor. Então, acho que a gente tem que estar mais atento, mais ainda do que a indústria. Mas imagino que eles estejam fazendo o tema de casa também. Perfeito. E passando então, já que o senhor citou a pecuária, como uma alternativa para aqueles produtores de arroz que vão ter que reduzir a área conforme a sua orientação, o futuro do boi gordo, então, que é um dos temas que a gente vai abordar por aqui. Importante, né? Por que eu não estou sugerindo que bote pecuária? Tá? Quem tem que decidir o que vai fazer nesse talhão mais fraco é o produtor. Eu estou trazendo aqui alternativas para serem refletidas, mas é uma decisão do produtor. O que eu observo? Tá? Na soja, nós temos um cenário mais positivo para preço de soja, na minha opinião. Tá? Eu estou bastante otimista com soja. Então o Antônio está dizendo que a soja vai a 200. É óbvio que eu não estou dizendo isso. Eu estou mais otimista. Eu acho que nós temos elementos para acreditar que o ano que vem tende, e olha só o termo que eu estou usando, tende a ser melhor do que o ano que vem. Do que ano que estamos. Por quê? Porque nós vamos ter um aumento de produção de 2 milhões de toneladas na soja, de 25 para 26. 2 milhões. No Brasil, tá? Porque no Brasil, o Brasil vai aumentar mais, o Brasil vai aumentar 6 milhões. Mas no mundo, 2. Por quê? Porque Estados Unidos está diminuindo, a Argentina está diminuindo, e aí então o Brasil aumenta. A China está comprando soja da mão para a boca dos Estados Unidos e muita soja do Brasil, inclusive futuro. Para quê? Para dar uma resposta às tarifas do governo americano aos produtos chineses. Este cenário todo nos favorece, porque nós estamos aumentando 2 milhões de toneladas a produção e 14 milhões o consumo. E esse consumo cresce muito, muito na China, que está comprando mais do Brasil que dos Estados Unidos. Isso está fazendo algo muito parecido com o que aconteceu lá em 18, 19, que é um descolamento do preço da soja entre Chicago, aliás, Brasil e Chicago, descolando. Isso através dos nossos prêmios nos portos. Então, nós vamos ter uma relação muito, muito apertada entre produção e consumo no ano que vem e com uma queda na relação estoque-consumo. Isto se, e somente se, os dados que nós conhecemos hoje forem repetidos. Se não houver nenhuma mudança, e eu acredito que não teremos, para melhor, né, em termos de produção, de mais produção, não acredito nesse cenário. Mas podemos ter perdas aqui ou acolá que façam com que esses números ainda fiquem mais vantajosos para o preço. Então, a relação risco-retorno, né, me sugere que nós vamos ter um preço médio em 26 superior à média do 25. Este é o cenário para a soja que nós temos hoje, neste dia que gravamos este episódio. Lembrem que o mercado é dinâmico e nós não temos controle sobre ele. O que nós estamos vendo hoje, infelizmente, amanhã pode mudar. Do ponto de vista de fundamentos, não deve ter muitas alterações. Mas é sempre bom a gente estar atentos. Estamos falando de tendência. Acontece que para o Rio Grande do Sul, os meteorologistas, eles estão prevendo um laninha mais fraco, mas laninha, neste verão. E, gente,
eu estou numa situação que, nossa, eu tenho vivido seca 2020, 22, 23, 24, enchente, 25. Assim, eu estou com medo do clima que me pelo, né? E é normal, o produtor está mais que eu, né? Ele que planta. Com certeza, porque Então, tá muito difícil, né, Antônio? Desculpa te interromper, mas tá muito difícil hoje. E a gente trabalhando com consultoria também, conversa com os produtores, eles perguntam muito, né, a questão de vai ser seca, não vai ser seca. Só que a gente nota, por exemplo, ano passado, né, tá longe de chamar um período de uma grande estiagem, mas somente aqueles 30, 40 dias no qual, claro, depende de região do estado e do país, mas em algumas regiões foi 30 dias sem chuva no momento que a soja precisava, já gerou a frustração de safra que não se conseguiu colher o produto para pagar as contas. Esse é o ponto, né? Fica 2 semanas sem chover num período crítico de floração, coisa do tipo, já foi embora a colheita, né? E se ficar 20 dias, foi embora a safra inteira, né? E fica um prejuízo enorme. Então não precisa grandes coisas para a gente. E o pessoal está falando aí, são os meteorologistas, não sou eu. Eu não entendo nada de clima, quero deixar claro. Mas eles têm dito que nós podemos ter ali em dezembro, janeiro, com chuvas abaixo da média. Né, quem foi picado por cobra não olha para uma linguiça e se assusta, né? Então eu estou mais ou menos nessa. Então, diante desse cenário positivo para a soja, do ponto de vista de preços, mas aqui no Rio Grande do Sul, um cenário de clima que deve ser considerado, o produtor tem como também alternativa a soja, a pecuária. A pecuária a pecuária é feita de ciclos, né? O ciclo pecuário, a questão do abate de fêmeas regula o preço. E nós estamos num ciclo muito pró-preço. Então, o risco do produtor aumentar a sua pecuária, e isto no lugar de um talhão de arroz, e isto não dá certo, é um risco muito baixo em relação ao risco do arroz e o risco da própria soja por conta do clima. Sim. Então, eu não estou aqui dizendo o que é melhor, o que eu estou e muito menos o que é melhor para aquela propriedade naquele talhão. Isso eu não tenho capacidade. O que eu estou dizendo aqui é que, no caso geral do estado do Rio Grande do Sul, a relação risco-retorno da pecuária, considerando questões de mercado e questões de estabilidade de produção, ela surge como uma alternativa bacana. Mas não estou dizendo que tenha que ser usado ela, não estou dizendo que esse produtor tem que fazer, cada produtor tem que tomar sua decisão, porque é ele que conhece o território. O que eu estou dizendo é que alternativas existem, né? E elas devem ser consideradas. A soja, dependendo do momento do plantio, passa tranquilo, um laninha, dependendo do período do plantio e da variedade escolhida, passa de boas, um laninha fraco. Agora, dependendo do período do plantio e da variedade escolhida, a pessoa toma uma pancada na cabeça. Então, essas questões agronômicas, mais do que nunca, o produtor tem que levar em consideração, e daí não é comigo, aí é com o seu próprio agrônomo, ele tem que tomar as suas decisões. Antônio, e assim, vamos ver a perspectiva, a gente refletindo e conversando muito com diferentes pessoas, seja aqui nesse ambiente como nas nossas andanças, uma reflexão, eu queria ver a tua opinião sobre isso. Eu acho que esse cenário de tantas vezes frustração de soja, o arroz, normalmente sendo um pouquinho responsável, tu planta a quantidade de água, a área de água que tu tem. Então, isso tu controla um pouco melhor. No entanto, se vinha de 3 anos bons de arroz e agora uma baixa. O que eu estou vendo em resumo de todo esse cenário, assim, para modelos de negócio, né? A gente sabe que não existe uma regra única, mas os sistemas que estão sobrevivendo a essa crise, né, são sistemas que conseguiram, dentro da sua composição de negócio, identificar áreas com boa aptidão para soja e na qual eles minimizam esse risco da falta de irrigação, como seja irrigação por manga ou mesmo um pivô, arroz plantando somente no filé e um aporte, né, uma segurança, um lastro na questão da pecuária. E aí com isso consegue, tem essas 3 moedas, né, conforme e com um custo família baixo, né,
consegue ficar um bom tempo estocado com um produto que não está valendo para vender no momento da alta. Qual, aí o Antônio da Luz como economista, eu sei que tu representa uma entidade, mas aí, baseado na tua formação, como é que enxerga esses modelos e se vem enxergando também que esse tipo de modelo vem se mostrando mais sólido em relação a somente concentrado muito em uma atividade única? Bom, eu até prefiro me valer não da entidade e mais da minha empresa, onde eu tenho um monte de clientes que eu consigo ver o negócio dele no financeiro acontecendo. Então, não são casos etéreos, né? Não são médias de estado, estou vendo casos concretos. Efetivamente, a pecuária ela é uma aliada importante da produção agrícola. E tem gente que faz a conta errada da pecuária. A pessoa fala assim, a pecuária eu vou conseguir ganhar, sei lá, 300 hectares, R$300 por hectare. No arroz ou na soja eu vou ganhar 1.000. Então eu vou plantar soja, vou plantar arroz e não vou ter pecuária. Não é bem assim. Porque a pecuária eu consigo ter ela intensificada num período do ano que eu não tenho as culturas de verão. E aí então o que acontece? Eu não tenho uma única atividade no hectare no ano. Eu tenho 2 atividades no hectare no ano. Consequentemente, os custos fixos da lavoura de verão são compartilhados com a pecuária. Então, eu estou diminuindo o custo fixo da minha lavoura de verão. Então, essa mescla, né, faz com que o negócio ele não vai expressar só lá R$200, R$300 por hectare do resultado da pecuária. Eu tenho que considerar tudo que ela está ganhando também baixando o custo da atividade como um todo. Sim. Então, esse ganho é bem maior. Então, eu tenho observado que pecuárias bem feitas, dentro de um sistema de produção organizado, costuma ser um processo vencedor. Mas também não acho, tá, que isso seja uma solução mágica para todos os problemas. Isso eu também quero deixar claro, tá? Porque existe uma questão financeira que tem que ser levada em consideração. Vamos lá. O produtor que compra mal insumo e vende mal produto, ele pode fazer a melhor integração lavoura-pecuária do mundo, que vai ganhar o prêmio da Embrapa de integração, que não vai ganhar dinheiro. Porque os insumos variam 26%, em média, dentro do ano, e os produtos variam, soja 28%, entre o pior momento de venda e o melhor momento de venda, arroz 35% e milho 39%. Então imagina o cara errar na compra do insumo e errar na venda do produto. Como é que eu faço para aumentar as minhas chances? Tendo liquidez. Então antes do trator é a liquidez. Antes da colheitadeira nova é a liquidez. Para quê? Para eu ter caixa para poder fazer essas coisas. E aí isso se chama gestão de caixa. Então, tu fizeste, Pedro, uma afirmação, tá, que eu acho que ela tem um sentido de verdade muito correto. O que tu estás afirmando, eu tenho observado, eu só não acho que seja só isso. Eu não integro só lavoura-pecuária. Eu tenho que integrar, a maior integração que existe não é lavoura-pecuária, é a atividade de produção e atividade financeira. Essa é a grande integração que um negócio tem. O negócio é financeiro, tá? As pessoas dizem, mas eu sou pecuarista. Mas eu sou sojicultor. Não. Tu é produtor de dinheiro. Porque tu compra insumos com dinheiro, tu paga os teus funcionários com dinheiro, tu compra máquinas com dinheiro, tu faz manutenção com dinheiro, tu compra combustível com dinheiro, tudo tu usa dinheiro. Aí tu produz no meio, pode ser pecuária, pode ser arroz, pode ser soja, mas é meio, e tu troca por dinheiro. Então o teu negócio começa com dinheiro e termina em dinheiro. Produção é só o meio. Se tu não cuidar do financeiro, meu amigo, tu não está cuidando do início nem do fim do teu negócio. Está cuidando só do meio. Muito bom, muito bom. E Antônio, baseado nisso, né, falaste da pecuária, dentro abordando um pouco mais a questão da pecuária, falaste em liquidez,
inclusive isso influencia a questão da categoria na qual se deseja vender, né? Porque a gente sabe que dentro da pecuária de corte, nem todas as categorias têm a mesma liquidez. É verdade, e isso tem que ser considerado com o fluxo de caixa, né? Aonde que eu preciso fluxo de caixa? Né? Quando é que eu preciso de dinheiro entrando? A escolha da categoria também tem que ser considerada as necessidades de caixa. Então, eu não posso produzir uma categoria porque me agrada, eu tenho que produzir uma categoria porque para o meu negócio faz mais sentido. Então agora... E essa escolha da categoria também, aí é a tua área, né, Pedro? Tu é muito melhor que eu para falar sobre esse assunto. A escolha da categoria também deve levar em conta as condições locais, né, do terreno em que o produtor vai produzir, a terra dele, as condições de relevo, a vegetação, o microclima, enfim. Aí são vocês, veterinários, que sabem dar a melhor sugestão para o produtor. O nosso ponto é que uma vez organizadas essas decisões de produção, elas também têm que ser condicionadas a um regime de caixa. Muito legal, muito legal. E esse regime de caixa, né, Antônio, ele na verdade precisa respeitar, que aí eu acho que é um diferencial também que a gente vem notando, esse regime de caixa ele precisa respeitar o ciclo produtivo. Por quê? Seja em pecuária ou arroz, é muito comum pessoas, infelizmente, não é o que se deseja e acaba vendendo a safra de forma antecipada ou mesmo interrompendo o ciclo de produção de um novilho. Vamos dizer, se compra um terneiro, se levar ele a 24 meses, mesmo num ciclo de alta, é comprovado, desde que se tenha um custo razoável para a produção da recria desse terneiro e engorda, se tem aí uma remuneração desse capital de no mínimo 4% ao mês. Mas a gente sabe que muitas vezes se compra esse terneiro, se faz uma recria e aí se vende por causa da necessidade de caixa, né? Então, baseado nessa tua última fala de que deve-se respeitar o regime de caixa, eu acho que queria te ouvir sobre isso. Se consegue organizar esse regime de caixa para aproveitar o ápice biológico e produtivo, seja de uma lavoura ou principalmente de um bovino, eu acho que muita gente acaba não aproveitando esse potencial em virtude de custo-família, necessidade de desorganização financeira, no caso, né? E aí interrompe e vende mal. Então, falaste dos insumos, que tem uma diferença de 25% em relação à compra de insumos, né? Do melhor momento para se comprar esses insumos. Também se tem os melhores momentos para se vender esse animal, né? Mas para poder... Não é todos os meses do ano, então como é que eu vivo se são 3 meses do ano que vai ser ótimo de vender o bovino, né? Como é que eu vivo nos outros meses que eu não tenho que vender? Com liquidez? Né? Exatamente. Com liquidez? Aí é que tá. Tu entra num ponto que para mim ela é muito caro, tá? Dá para plantar sem plantadeira? Não dá. E o produtor tem plantadeira. Dá para plantar sem trator? Não dá. E o produtor tem trator. Dá para colher sem colheitadeira? Não dá. Aí o produtor tem colheitadeira. Dá para plantar sem fertilizante? Não dá. Aí o produtor vai lá e busca o fertilizante. Dá para plantar sem defensivo? Não dá. Daí o produtor vai lá e dá os pulos dele para ter o defensivo. Dá para plantar sem contratar pessoas, né, ou ter gente, trabalho familiar ou não? Não dá. Então vai lá, busca essas pessoas. A semente e assim por diante. Né? Por que sem liquidez dá? Não dá para plantar sem liquidez, gente. Não dá, porque vai comprar mal, vai vender mal, vai fazer negócio ruim. Porque eu não posso imaginar que um negócio que tem sazonalidade, eu vou entrar todo mês um determinado dinheiro para eu pagar minhas contas. Não funciona desse jeito. Se eu conseguir recursos e meios para adquirir tudo aquilo que eu preciso para produzir o meu produto, seja ele agrícola, seja ele pecuário, por que eu não posso adquirir também liquidez? Se isso é fundamental para eu tomar as decisões de produção que maximizam o meu resultado econômico. Por que não pode? Por que a troca do equipamento tem que se vir antes? Por que arrendar uma área nova tem que vir antes? Por quê?
Essa coisa assim, ó, de trabalhar pelado, né, como o pessoal fala, tem gente que me diz, né, eu até falo, lógico, vou falar isso é uma coisa que eu vou falar de brincadeira, pelo amor de Deus, não vou me tomar como, é só um exemplo que eu quero chocar mesmo, que é para cair a ficha, né? Ajudar, não estão fazendo isso para outro objetivo, se não for fazer cair a ficha, as pessoas pensarem fora das suas caixinhas, e aí pensar um pouquinho com a minha. Nós temos que entender o seguinte: a liquidez é a coisa mais importante dentro de um negócio. Um produtor que não tem liquidez, ele tem muita dificuldade de atingir os máximos econômicos do seu negócio. As pessoas muitas vezes têm a oportunidade de levar a sua liquidez e preferem fazer movimentos de expansão. Isto, na minha opinião, é um erro. A gente deve expandir, seja vertical, seja horizontal, mas principalmente horizontal, depois que atingiu um nível de liquidez adequado. Antes disso, fica muito difícil, porque as pessoas, elas invariavelmente, elas são levadas para atender necessidades imediatas de caixa, que fazem com que muito dinheiro fique na mesa e o trabalho de meses seja perdido por conta de um aperto de caixa. Então, liquidez é uma coisa muito importante que deve ser levada em consideração. E estamos chegando no nosso tempo, Antônio. Eu sei que nós sabemos como é. Como o produtor avalia a sua liquidez? O produtor, ele tem que... Bom, eu costumo dizer o seguinte: se o produtor ele consegue fazer isso só com a cabeça dele, ele está perdendo dinheiro, porque ele tem um cérebro tão maravilhoso que consegue armazenar tanta informação que, se ele for contar cartas em Las Vegas, ele vai ganhar muito mais dinheiro. Então é bom ter uma planilha, pelo menos, né? No mínimo. Idealmente um software de gestão. Mas se não pode ter um software de gestão, pelo menos uma planilha, aonde o produtor registra todas as entradas e saídas diárias que vão virar as mensais. E ele entender como é que funciona o caixa dele. Uma vez ele entendendo o caixa dele, ele precisa começar a trabalhar com fluxo de caixa projetado. Ou seja, olha 18 meses para frente e bota. Nós estamos agora no mês de agosto. Então, agora não precisa 18, mas quando chegar em janeiro, né, ele tem que ir até junho de 27. Agora que nós estamos em agosto, ele tem que ir até junho de 26. Aí quando chegar lá em janeiro, vai para junho de 27. E assim vai fazendo. Para que isso? Projeta as tuas despesas. E uma vez projetadas as tuas despesas, tu vai saber quanto que tu precisa vender de produto, quais são as épocas que tu vai ser obrigado a vender. Ou então tu vai pegar crédito, mas quando tu pegar crédito, tu vai entender que tu vai pagar juro. E aí tu começa a ver, não, mas se eu pegar esse crédito aqui, eu vou pagar juro. Quanto é que eu vou pagar de juros? Tanto. Se eu vender o produto aqui, eu vou perder dinheiro, mas pelo menos isso é mais ou é menos do que o juro que eu vou pagar. Aí começa a fazer a conta. Tá, e se eu não precisasse pegar esse dinheiro? Bom, aí eu preciso ter liquidez. Tá, então aqui eu já começo a responder a tua pergunta. Para eu não precisar pegar dinheiro no banco, quanto eu preciso? Se tu tiver um fluxo de caixa projetado, tu vai saber. Tá, e se eu, para não precisar de dinheiro para não pagar juro de custeio e ainda por cima vender meus produtos nos momentos mais ideais, estatisticamente falando, eu vou precisar de mais dinheiro ainda, porque eu vou ter que carregar produto por mais tempo e as despesas eu continuo fazendo. Quanto é que eu vou precisar? Bom, é a soma de um com o outro. Então não é difícil saber quanto é que é a sua liquidez, desde que tu consiga ter um fluxo de caixa projetado. Gente, fluxo de caixa projetado é a coisa mais normal que tem. Tudo quanto é empresa tem fluxo de caixa projetado. Qualquer empresinha aí que fatura muito menos que um produtor fatura tem fluxo de caixa projetado. É que a gente precisa começar a inserir essas técnicas na atividade agropecuária. Coisa que a gente não ainda está aprendendo, ainda estamos no processo de evolução.
E Antônio, só para finalizar, eu acho que essa do fluxo de caixa, eu me lembro quando nós começamos a trabalhar com isso, é a questão de quão didático é, né? No caso, a questão do aprendizado, de claro, ter esse fluxo de caixa. Claro. E aí fica, a conversa fica muito mais objetiva, né? E aí, claro, aí vai do cara enxergar aquilo e o que ele enxerga ser a decisão dele, porque também não adianta ele enxergar uma coisa e fazer outra, né? Aí... Mas, Antônio, da minha parte, eu te agradeço muito o teu tempo, sei o quão escasso é, e tenho certeza que se tu conseguires um espacinho na agenda, nós gravaremos mais uma vez para poder explorar um pouco mais, que todas as falas que fizeste são enriquecedoras e todo mundo tem certeza que vai ouvir mais de uma vez, porque já criaste uma capacidade de síntese e uma forma de expressar o que enxergas que quase todo mundo entende. Quem não entende é porque não quer entender mesmo. Então, muito obrigado, Antônio, e fico muito honrado na gravação desse episódio contigo aí. Eu fico muito feliz pelo convite de vocês. Fico à disposição para novos episódios lá na frente. E saibam todos os ouvintes que tudo que eu falei não foi não teve nenhum outro objetivo que não ajudar, que não somar, fazer pensar sobre as questões financeiras, que são aquelas que fazem a maior diferença no resultado e geralmente são relegadas a um segundo plano. Então, tudo que eu falei aqui foi com o objetivo de ajudar, não é de apontar dedo para ninguém, não é dizer nada, é tentar ajudar, né? E às vezes o tentar ajudar é falando coisas que nem sempre são as que a gente gostaria de dizer e nem as pessoas gostariam de ouvir. Mas a vida do empresário é assim, nem todos os dias são flores, nem todos os dias são bons, tem dias bons, tem dias ruins, tem meses bons, tem meses ruins, tem anos bons, tem anos ruins, faz parte do ciclo, né? Então, quem quer viver numa estabilidade maravilhosa tem que fazer concurso para juízo para o promotor, que daí vai viver uma vida assim, que é um espetáculo, ainda mais se for ministro supremo. Do contrário, vai ter 60 dias de férias, né? O dinheiro cai todo mês, tem toda hora eles estão entrando na justiça contra eles mesmos, que é para ganhar umas boladas, aí tá tudo beleza. Agora, mas se quer ser produtor rural, quer ser empresário, tem que entender que essas coisas fazem parte. E nós estamos aqui absolutamente com o intuito de ajudar. E agradeço a oportunidade de vocês terem concedido esse espaço de vocês para que a gente chegue em mais pessoas com este intuito de ajudar. Imagina, a gente que agradece. O nome do programa é Horizonte Agrocast, para ampliar os horizontes na produção rural, mas, como a gente costuma dizer no dia a dia, deu uma clareada boa no horizonte a conversa, né? A clareada bárbara. Olha, eu que não sou produtor rural, já fiquei assim, ó, tava com o olho que não desgrudava, assim, clareou mesmo o horizonte, e espero que os nossos espectadores tenham ficado com a mesma sensação também. Muito obrigado ao Antônio. Até uma próxima. Porque além de tudo foi divertido, né? Com certeza. Esclareceu com diversão ainda. Foi uma forma. Beleza, Antônio. Muito obrigado aí, cara. Eu que agradeço. Um abraço a vocês e a todos os ouvintes. Esse foi o Horizonte Agrocast número 33, com o tema Incertezas no Campo, Soja, Arroz e o Futuro do Boi. Obrigado mais uma vez ao Antônio por dividir os seus conhecimentos com a nossa audiência, e nos despedimos, como sempre, pedindo para que vocês sigam no Instagram e no TikTok através do Horizonte Agrocast, e também no YouTube e no Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira tem episódio novo completo às 19 horas do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, de Amaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esqueça de deixar a sua participação, é muito importante. Deixe então seu comentário, sugestão, crítica. Pode deixar perguntas também, tenho certeza que o Antônio, se ver aí nos comentários dos seus cortes, principalmente, alguma pergunta, ele vai querer responder. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM
para ampliar os horizontes na produção rural. Grande abraço, tchau, tchau.